Oi, estou de volta para mais um comparativo. Desta vez farei a comparação entre HD, disco rígido, e SSD, unidade de estado sólido. Durante os procedimentos de comparação farei um breve resumo de como funciona cada um. Vou abrir o meu Windows Explorer e mostrar para você as unidades de HD e SSD. Estas são as unidades que irei trabalhar na comparação. A denominada Arquivos é a unidade SSD e a denominada Edit Station é a unidade de HD. Precisarei usar um editor de imagem ISO. Neste caso usarei o Power ISO. Essa necessidade é para colocar o arquivo tão falado por mim, o talboot.win, pois vou trabalhar com o Windows 11. Por falar neste arquivo, assisti um vídeo com a solução de tornar o 11 instalável em PC antigo através do Rufus. Cansei só em assistir, prefiro 10 vezes a solução que criei. Não digo isso porque criei, mas sim porque é mais prática e rápida, isso é fato. Salvar a alteração que fiz no arquivo ISO. Agora vou criar as máquinas virtuais da seguinte forma: a com disco rígido vou configurar com 8 GB de memória e a com SSD vou configurar com 4 GB de memória. As unidades virtuais de armazenamento ficarão em suas respectivas unidades, ou seja, a com HD na unidade real do computador com disco rígido e a SSD na unidade real do computador com SSD. Também vou copiar o arquivo ISO para a unidade de HD, tendo em vista que esse da área de trabalho está no SSD, pois esse sistema operacional hospedeiro está instalado nele. Vou apontar as respectivas imagens ISO para suas respectivas máquinas virtuais. Agora sim vai começar o motivo pelo qual criei este vídeo comparativo. Vou adiantar, mas saiba que as duas máquinas virtuais estão processando em tempo real, ou seja, uma paralela à outra. Irei organizar as janelas da seguinte forma: a máquina com HD ficará na esquerda e a com SSD ficará na direita. Só vou iniciar a contagem quando começar o processo de instalação, portanto vou desconsiderar a pré-instalação. Estas barras amarelas irão indicar o progresso da instalação de cada máquina. Também faço questão de destacar qual usa HD e qual usa SSD. Desativei a rede para não atrapalhar o andamento da instalação caso exista alguma atualização. Aproveitando que está instalando, como prometi no início deste vídeo, vou dar uma breve explicação de como funcionam os dois tipos de drives de armazenamento. O HD funciona com uma mídia interna em forma de disco e um cabeçote de leitura e escrita.
Esse cabeçote grava as informações em um local específico do disco rígido chamado setor. Para ter acesso a tal informação gravada, ele, o cabeçote de leitura e gravação, precisa se locomover até o setor onde se encontra a informação. Essa forma de operação o torna mais lento. Muitos discos aumentaram a velocidade em RPM, rotação por minuto, para tentar suprir essa defasagem e com isso melhorando um pouco a agilidade ao acesso às informações. Com isso surgiu um outro problema que foi o aquecimento. Não vou prolongar, pois o intuito do vídeo não é esse, porém espero ter conseguido fazer você entender como funciona mais ou menos um HD. Já no caso do SSD, o funcionamento é totalmente diferente. Ele não possui mídia, disco, girando dentro dele. Tudo funciona de forma elétrica, ou seja, são chips potentes no que diz respeito a armazenamento de informação, escrita, e acesso a essa informação, leitura. Como a eletricidade é muito rápida, não tem como ser lento. As suas controladoras conseguem operar com mais facilidade devido à arquitetura do conjunto. Hoje o valor está bem mais acessível do que 10 anos atrás, mas mesmo assim ainda é bastante caro em comparação com o seu antecessor. Como você pode ver, a máquina com SSD concluiu no momento em que eu estava dando uma explicação básica do funcionamento do tal. Garanto que o SSD é ainda mais rápido do que mostra esse comparativo. Digo isso porque neste teste é preciso levar em consideração que é o mesmo processador que está sendo compartilhado com as duas máquinas que estão operando simultaneamente. Isso indiscutivelmente derruba o processamento e atrasa um pouco o processo de modo geral. Aproveitando que ainda não terminou, vou contar uma experiência que tive com um SSD de cliente. O cliente tinha um SSD de 480 GB no PC desktop. Ele se queixava que não estava conseguindo mudar o plano de fundo da área de trabalho e também não estava a fazer outras tarefas simples, como por exemplo criar uma pasta. Retirei o SSD e realmente confirmei que ele estava como que com as informações congeladas. Como o uso desse tipo de drive ainda estava no início, não consegui informação na internet sobre o suposto problema. O SSD estava na garantia de fábrica, que são 3 anos. Não sei o resultado, pois o cliente viajou e eu não tenho mais o contato dele. Novidades vêm também com problemas novos. Se você já passou por esse problema, deixe seu comentário. Vou deixar de conversa e continuar a comparação. Percebeu que o HD perdeu de goleada para o SSD? Para provar, vou mostrar que a máquina com HD está realmente com 8 GB de memória RAM. Ou seja, memória RAM não é remédio para gargalo de disco rígido. Com esse comparativo mostro para você que em uma situação como esta é melhor comprar um SSD para substituir o HD do que expandir a memória RAM. SSD é indicado para usuários que precisam de agilidade na inicialização do sistema operacional e que necessitam acessar, editar arquivos grandes provenientes deste dispositivo. A memória RAM está atrelada à quantidade de aplicativos abertos, pois sabe-se que toda aplicação ela precisa de memória RAM para funcionar. Tome como exemplo, guardando as proporções, o primeiro Windows. Dependendo da situação, você precisaria fechar o bloco de nota para poder abrir o calendário. Claro que sabemos que o gerenciamento de espaço de memória nem se compara de longe com o de sistemas atuais, mas como falei, guardada a proporção. Agora estou reiniciando as duas máquinas para observar o tempo que o sistema operacional leva para subir. Alguém pode dizer, se fazer a configuração tal vai ficar rápido. Não se trata de configuração, comparativo é com máquinas idênticas. Abri uma vantagem na questão da memória RAM, com relação à máquina com HD, só para provar que memória RAM não faz milagre trabalhando com um gargalo do lado. Repito, você que está cansado de esperar o seu sistema operacional carregar, não compre memória e sim troque seu HD por um SSD. Tamanho, você compra um tamanho que caiba no seu bolso. Gostou do trocadilho? Falando sério, você compra um de acordo com seu potencial financeiro e de necessidade. Ou até mesmo compre o SSD junto com um case para usar como HD externo caso seu PC seja um notebook. Dessa forma você pode comprar o SSD mais barato do mercado, que é o de 120 GB. Coloca o sistema operacional nele e o HD usa como armazenamento de arquivos. E haja tempo esperando a rodinha rodando.
Daqui a pouco vou passar para você os números em minutos e segundos da instalação e dessa reinicialização. Adianto que é uma diferença absurda de um para o outro. Até que enfim que os itens da barra de tarefas apareceram. Vamos para os números. Na instalação, a máquina equipada com HD precisou de 27 minutos e 9 segundos para concluir, enquanto que a máquina equipada com SSD precisou de 14 minutos e 15 segundos. Vamos para os números de reinicialização. A máquina com HD precisou de 3 minutos e 24 segundos para reiniciar, enquanto que a máquina com SSD precisou de apenas 59 segundos. Com esses números não precisa falar mais nada. Só aconselho que tenha cuidado na escolha da marca e onde vai comprar, pois muitas pessoas querem economizar e acabam comprando produtos que não valem a economia em jogo. Por enquanto é só. Espero que esse conteúdo venha surtir algum efeito positivo no seu dia a dia. Um forte abraço de VT Gamer Tutoriais e até o próximo vídeo. Valeu!